Graça e paz, família. Graça e paz a todos que estão aqui e também nos assistindo na internet. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre salvação. Na semana retrasada nós demos uma introdução e hoje eu vou dar outra introdução. Vou dar mais uma introdução. Eu não fiquei satisfeito com aquela, vou dar outra. E aí a gente continua falando. Salvação é um assunto que mexe muito com o meu coração quando a gente fala de fundamento e de entender fundamentos. E eu já peço desde já desculpa, porque eu não sou o pastor perfeito, com aquele linguajar perfeito, bom de se entender. Pastor Márcio, na devocional, no começo, estava falando, que era legal, os pastores antigamente eram um tal de nós vais, nós vem, mas a presença e a unção do Espírito era algo maravilhoso. Eu estou nesse nível do antigamente, mas ainda buscando essa unção. Mas, desde já, eu peço ao Senhor que nos ensine todas as coisas. Por isso que, geralmente, eu uso a palavra, uso a Bíblia. Eu não tenho muitos argumentos, mas eu sei que a Bíblia tem, a palavra tem. Se eu for usar dos meus argumentos, eu destruo a igreja, eu destruo minha casa, eu destruo a vida das pessoas. E às vezes até animando elas. Mas quando a gente usa a palavra, o que está escrito, ela tem o poder de mudar as vidas. Ela tem o poder. Falou-se um filósofo, eu não lembro o nome do indivíduo, e eu quero evitar falar, mas ele usou um exemplo para dizer que os crentes usam muito a Bíblia e as doutrinas. E eu entendi pela salvação e pelo estudo que nós vamos fazer, que eu não tenho outro caminho a não ser a palavra de Deus a ser usada. Quando a gente usa muito o nosso entendimento, e às vezes as pessoas se confundem isso. Nossa, é cheio de teologia. Há o teólogo cheio de teologia, e há aquele que não tem teologia nenhuma e que usa a palavra de Deus. Esse sou eu. Eu passei raspando em tudo quanto foi prova. Já fui chamado de burro várias vezes. Posso ser considerado como aquele burro que estava subindo um monte junto com Balaão. E que Deus usou. Para aí, cara. Está vendo que tem um anjo aí na frente? Olha que está indo no caminho errado. E apanhando por causa disso. Mas não tem problema. A sabedoria vem de Deus. Não vem do mundo. E não existe sabedoria no mundo. O verdadeiro cristão entende isso. Vamos orar. Paizinho grande é o teu nome, tu és poderoso, maravilhoso, santo, justo. Não há poder em nós, entendemos isso. E eu te louvo, Pai, porque o teu Espírito habita no meio da tua igreja. O teu Espírito faz coisas maravilhosas no meio da tua igreja. O Senhor pegou aquilo que não era e fez ser. O mundo não entende isso. E na verdade, nós também não entendemos. Mas foi desejo seu. O Senhor fez um povo para si. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. O Senhor de eternidade a eternidade cumpre um propósito que vai além dos pensamentos humanos. Mas eu te louvo, Pai, porque o Senhor nos encaixou em tudo isso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos fez prosperar em Ti, apanhando nesse mundo, sendo humilhados neste mundo, sendo, Deus, maltratados por levar uma verdade, mas alegres, ó Deus, porque sabemos que o fim disso tudo é a vida eterna. E em Teu nome oramos, Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 17. Nós vamos ler alguns textos, e eles são fundamentais para a gente poder entender salvação. 1 Coríntios capítulo 3, do 10 ao 17. Ontem nós fizemos uma devocional para o grupo lá
Semeando Vidas, da Assembleia de Deus, né? Pastor Márcio e pastora Lília, nossos amigos. Eu estava um pouquinho enrolado, como sempre, novidade, né? Mas é o começo desse texto, onde alguns falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e Paulo vem corrigindo eles e trazendo o entendimento de quem é Paulo e quem é Apolo. Eu sinceramente, se alguém me dissesse assim, você é de Paulo ou de Apolo? Eu olharia para as cartas e falaria, eu sou de Paulo. Paulo foi o cara. Aí vem o cara e diz, quem é Paulo e quem é Apolo? Por acaso morreu por vocês? E aí Paulo desconstrói todo o entendimento humano de achar que a gente preso a alguém, ou dizer sou de fulano, ou sou de cicrano, ou sou daquela ou daquela outra denominação, tem algum valor. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Aí a partir do 10, Paulo vai trazendo fundamento para o nosso entendimento do que é salvação. Versículo 10 diz assim, segundo a graça para tudo. Segundo, o que é graça? Favor. Segundo a graça, favor. Não foi nenhum de vocês que alcançou e olhou para Deus. E o interessante desse hino, quando eu canto aquele hino, qual foi, como é que é? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Qual o sacrifício que você pode fazer que pode agradar a Deus? O que te custa? Alguma coisa tem valor para Deus? A tua vida, somente. Dizer, Senhor, ela é tua. Esse é o sacrifício do crente. Não é filho, não é esposa, não é casa, não é nada disso. É o seu entendimento, Deus, a minha vida é tua, governe. Esse é o sacrifício que ele aceita. Então, segundo a graça de Deus que me foi dada, então, segundo o favor de Deus que foi dado a mim, Paulo, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Sobre ele o quê? Sobre o fundamento. O que você tem posto no fundamento? Qual é a estrutura que você está levantando no fundamento? A palavra é para os crentes, não é para o não crente, é para aquele que é crente, para aquele que entende que o fundamento é Cristo e ninguém mais. De leste a oeste, de norte a sul, Cristo. Correto? De Jesus para Adão, Jesus. De Jesus para o final dos tempos, Jesus. No meio do caminho, ninguém, para lá, ninguém. Não existe. E vocês vão ver isso falando na palavra. É extraordinário. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Eu não posso fugir da palavra, eu não posso criar um entendimento diferente. É Ele. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Isso aí está lembrando o final dos tempos, quando o Senhor vier, vai provar a obra de cada um, entendendo que vai ser queimado, as nossas obras, tudo que fizemos vai ser queimado. E aí ele continua dizendo assim, se a obra de alguém se queimar, sofrerá... Calma aí, eu pulei o 14? Pulei. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá, mas permanecer, calma aí, 14, nesta parte, permanecer, nesta parte qual? No fundamento. Se a obra continuar firme no fundamento, nesta parte, neste lugar, no fundamento, que é Cristo, receberá galardão. Aí ele continua dizendo e fala assim, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas tal será salvo, todavia, como pelo fogo, porque haverá
purificação. As obras serão destruídas, porque não soube o que construir direito sobre o fundamento. Serão destruídas. Sofrerá detrimento, mas será salvo. E isso é um mistério que só Deus sabe. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O que a palavra santo para nós quer dizer? Separado. Então a Bíblia está falando para os crentes que esse templo, esse lugar, foi separado para Ele. E se a obra que eu construo nesse lugar for obra minha, do meu entendimento, da minha sabedoria e do meu conhecimento, não segundo Deus, ela sofrerá destruição. E a Bíblia é bem clara, dizendo no versículo 17, no finalzinho, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, é meu, é separado, Deus fez para Ele. Faça-se louco, então, diz a palavra. Versículo 18. Diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, em que lugar? Aqui no mundo. Então a sabedoria desse mundo é loucura para Deus, né? Tá bom. Faça-se louco para ser sábio. Eu acho que eu estou num caminho bom. Né? Porque o pastor é muito certo da cabeça, é um meio burro bem para baixo, então acho que eu estou no caminho legal. Segundo a palavra, eis que te digo, olha aí, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Fundamento. Jesus Cristo é fundamento. Não se põe outro fundamento. Ele é o principal. Quer salvação? Fundamento, Cristo. Quer alcançar a vida eterna? Fundamento, Cristo. Quer estar diante de Deus? Fundamento, Cristo. Até Adão e até o final. Para Adão e para o final. Depois eu vou contar um negócio muito interessante para vocês, que a gente vai ouvindo as coisas e vai assim, caramba, Deus é tremendo mesmo, né? Muito legal. Vamos lá, tudo é vosso. Deus, calma aí, tudo é vosso, Deus tudo nos deu para o nosso crescimento no fundamento. O versículo 21 até o 23 diz assim, portanto, ninguém se glorie nos homens. Ninguém se glorie nos homens. Eu lembro, há um tempo bem passado, eu comecei a achar que eu era pregador. Há muito tempo atrás, por causa desse jeito alvoroçado, porque pregador eu não sou, nem professor. Eu sou servo do Senhor. Graças a Deus, muito obrigado por isso, por me permitir te servir. E aí, alguém de provocação com o pastor que tinha na igreja na época, disse, olha, você é melhor do que ele. Puf. Ah, moleque, inchou, né? Eu me senti o cara, né? E aí eu me senti o cara e eu começava a falar as coisas. Se tivesse internet na época, igual tem hoje, porque quando eu chego em casa eu vou ver o que eu falei. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que alguém entendeu o que você quis dizer, criatura? Aí depois eu tenho que ficar corrigindo o que eu falei, porque fala sério, pastor, pô, tu tá demais, cara. Graças a Deus pela internet, viu, Margarete? A internet serve para alguma coisa, para corrigir o pastor. Se tivesse internet naquela época, eu nunca mais ia pregar. Eu nunca mais ia pregar. Mas por quê? Porque eu fundamentei a minha obra no que alguém falou, no fundamento de um homem, de uma pessoa, e não segundo Deus, porque se eu tivesse lido a Escritura, a palavra de Deus, não o teologando, não a ideia de Lutero ou de Calvino, mas simplesmente a palavra, eu veria que eu não era coisa nenhuma. Eu entenderia que o que deveria sair de mim deveria ser a palavra, porque alcancei salvação. E se alcancei salvação, aquele que me salvou tem que falar por mim, e não eu. Onde que eu parei? 21. Porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas,
seja o pastor Eduardo, seja o pastor Márcio, seja o presbítero Eduardo, a pastora Ana Cristina, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Deus preparou tudo, sabe para quê? Para dar entendimento em tudo, para que eu cresça segundo Deus. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Fundamento. Deus nos deu uns aos outros para que haja crescimento. Tudo é nosso. Somos uns dos outros. Eu amo aqui, falo de coração, não precisava falar pela internet, mas amo quando a Margareth de vez em quando dá uma correção na gente. E ela nem sabe que está corrigindo a gente. E é importante essas coisas, porque a ideia não é que eu fale, a ideia é que a igreja fale, a ideia é que a igreja absorva a palavra de Deus e também fale, para que haja o crescimento, para que a gente entenda que o único fundamento é Cristo, e ninguém mais. Todos somos santos, todos temos a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Eu li isso 500 vezes para tentar não errar, né, os textos que eu estou lendo. Eu achei que eu ia demorar umas 4 horas, mas eu acho que eu não vou demorar isso tudo, não. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. E a gente vai lendo e parando. Olha o que está escrito aqui. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, deve ser no Ponto de onde? Não, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Betínia. Eleitos segundo o quê? Presciência de Deus. Ele está dizendo o seguinte: eu sou servo e embaixador, mas vocês são eleitos de Deus. Em suma, não sou dono de vocês. Eu sou o apóstolo que está ensinando a vocês o que vem dele, o fundamento. Em santificação do Espírito para a obediência. Em suma, o fundamento é Cristo para aqueles que têm o Espírito e são santificados por Ele. O que Pedro está dizendo não é por mim, não sou eu que estou falando, vocês estão sendo santificados por Ele. Está escrito. Então, não é por homens, não é por ideias, não é por filosofias, não é por vã entendimento, mas sim pela graça, e diz mais, é o ponto onde a gente vai chegar mais na frente, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Me pergunta, alguém tem um potinho do sangue de Jesus na mão aí? Alguém recebeu a aspersão do sangue aí? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa guardada do sangue. Ué, como é que eu vou ser perdoado? Porque na antiga aliança, só para vocês lembrarem, o sumo sacerdote, de ano em ano, pegava o sangue dos animais inocentes, dos animais que não tiveram culpa nenhuma do pecado que nós fizemos, mas naquela época, ele pegava o sangue, misturava com água e começava a salpicar o povo com sangue e água, para mostrar a purificação. Na nova aliança, Jesus morreu e derramou o seu sangue no chão. Onde que você foi salpicado com o sangue de Jesus? E digo mais, os únicos que poderiam ter recebido poder seriam os soldados que os maltrataram, porque eles deviam estar cheios do sangue de Jesus. A gente não tem costume de dizer o sangue de Jesus tem poder? Não era para aqueles homens, quando recebesse aquela gota de sangue na hora, puf, ou então começar... começar a receber Jesus do coração, não era? É ou não é? É porque o sangue de Jesus tem poder. Mas nós vamos chegar lá para frente para poder entender o que significa o sangue. E é a aspersão, o espírito da obediência. Mas deixa isso mais para frente. Vamos mais um pouquinho. Nova criação. Aí no versículo 3, Pedro diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, o seu grande amor colocou o seu coração na miséria do homem, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se o sangue de Jesus tivesse sido derramado simplesmente na cruz, e Jesus não tivesse ressuscitado, do que adiantaria?
Aí eu começo a pensar segundo o Espírito, não segundo eu. Porque se o sangue de Jesus foi derramado, o sangue significa morte. Esse é o poder da salvação. A morte de Jesus não é o sangue jogado em você. Jesus morreu, derramou o seu sangue, tomou o seu pecado e derramou. Se Jesus pegou o seu sangue, o meu sangue, e derramou, eu vou abrir um parênteses rápido aqui, não é no que eu acredito. Tem duas teorias. Agora é teologia. São duas teorias. Uns acham que Jesus tinha um óvulo, o óvulo era de Maria. Uns acham. E outros não acreditam nisso. Na leitura a gente vai ficar assim, será que é ou será que não é? Lá na frente, agora não, lá na frente. Mas esse sangue que estava sobre Jesus, se tivesse o DNA de Maria, de Ruth e de Raabe, se tivesse o DNA delas, o sangue que teria poder seria o sangue que nós deveríamos realmente estar com ele hoje para nos purificar. Mas o sangue que estava sobre Jesus, de Raabe, Maria, como é o nome da outra? Ruth, Adão, Noé, né? Porque é o DNA mitocondrial. Todos têm, toda a humanidade tem. Se Jesus tem o sangue de Maria, tem o sangue de Ruth, tem o meu sangue, porque ele veio de Eva. Correto? E a Bíblia diz que ele morreu. O que ele fez com o sangue? O pecado sepultou. O de Maria, o de Ruth, o de Raabe, o meu, o seu. E eu vou ler isso. O que tem poder agora é a ressurreição. O sangue de Cristo tem poder porque tirou você da garra do inferno. Sepultou. E agora ele ressuscitou. E ele, ressuscitado, agora ele pode também nos ressuscitar. Porque quando ele morreu, eu morri, você morreu, você morreu, você morreu. Maria morreu, Ruth morreu, Raabe morreu, Adão morreu, Eva morreu. Mas aqueles que entenderam o fundamento, ressuscitaram com ele. Está escrito. Vamos lá, nova criação. Eu estava onde? A esperança. Isso. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nossa alegria e esperança, do versículo 4 ao 6. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Eu falei só dessa teoria, né? Mas lá na frente eu falo a outra. Vamos lá. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados com várias tentações. A nossa alegria é que então esta salvação, após o nosso pecado ser morto e nós com Cristo, ele agora nos trouxe ressurreição. Então o que passamos hoje por aqui não se compara com aquilo que veremos de receber. É isso que ele está falando. Então há uma esperança, há uma alegria. Esse é o nosso selo. E aliás, a fé provada é o selo e a garantia da salvação. É necessário que passemos por provações. Versículo 7 diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa, parou tudo, olha só que legal. Eu vou emendar com Coríntios, 1 Coríntios. Vamos ver se não é isso. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, e que perece, calma aí, o ouro perece. Ele falou lá o quê? Vou ler para vocês lá, 1 Coríntios 3, não precisa voltar lá não. 13 e 14. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte, neste fundamento, essa receberá
galardão. Então ele está dizendo que a obra que foi construída com as coisas daqui da terra, ouro, prata, palha, feno, vai ser queimado pelo fogo. Mas eu vou ler o versículo 7 de novo, sei que eu dei uma enroladinha, mas percebe o versículo 7. Para que a prova da vossa fé, fé é o quê? Só para a gente lembrar, é o fundamento do quê? Fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. O que esperamos? O fundamento, Cristo, correto? Então, para que a prova da vossa fé, para ver se o seu fundamento é Cristo, muito mais precioso que o ouro, e que perece e que é provado pelo fogo. Ele volta a lembrar o que Paulo disse, Pedro está lembrando o que Paulo disse. O que você tem construído sobre o fundamento? É daqui da terra? Vai ser provado pelo fogo. Vai saber aonde está a tua fé, aonde está o teu coração. Se o teu coração está no fundamento. O amor indescritível, versículo 8 e versículo 9. O qual, não havendo visto, o amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. A fé precisa ser provada neste mundo. E às vezes a gente não entende as situações, os percalços, né? As aflições que a gente passa, né? Os desejos, as loucuras, e a gente olha assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Mas a sua fé está sendo provada. Você está sendo provado pelo Senhor, para saber aonde está o seu coração. Eu sou provado todo dia, você é provado todo dia. Aonde está o seu coração? Está firmado no fundamento? É isso que ele está falando, ou o seu fundamento não está em Cristo? Está em pessoas, está em pensamentos humanos, está na igreja, está no pastor, como eu disse para vocês, né? Tem um pastor que diz, como é que ele fala? Eu acho que você tem mania de beleza, não, mania de... Como é que era um príncipe desse, um maluco aí? Esqueci o nome do cara. Deixa pra lá. Mas não é por causa do pastor bonitão. Não, eu sei. Se é por causa disso... Não, é outro. Era um cara que tinha... Eu esqueci, esquece isso. Esquece, deleta isso. Eu não vou ter como editar. Mas tudo bem. Vamos lá. Onde que eu estava? Para que eu vou inventar moda? Estraguei tudo. Exatamente isso. O amor é indescritível. O que Deus fez pelas nossas vidas é para que... isso aí. É para que a nossa fé seja provada, para ver aonde está o nosso coração, a nossa mente. Passaremos, não pensem que não passaremos por aflições, ou vir para Jesus vai me dar acesso às coisas, não é, e falar o sangue de Jesus tem poder, vai resolver o problema, isso é jargão, isso não está na Bíblia. Diga agora, o sangue de Jesus tem poder, não vai resolver nada. O sangue de Jesus tem poder porque eu entendi que ele levou os meus pecados sobre ele, e ele morreu, esse é o poder. Só que ele não só morreu, ele ressuscitou. Aleluia. Predita, anunciada, declarada e proclamada. Do versículo 10 ao versículo 12. Diz assim: da qual salvação inquiriram, averiguaram minuciosamente, né? Inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Os profetas, quando iam profetizar, e esse é o entendimento, eles procuravam buscar se realmente aquilo que estava sendo dito vinha de Deus. Não era do curso, não era da teologia, não era da ideia do pastor Maneiro. Não era. Eu já citei aqui e cito. São 3 pastores que a gente gosta de ouvir e tem boa teologia, e que são homens assim que não são soberbos. Pode haver soberba no coração, porque o ser humano é horrível, né? Mas eu indico porque normalmente eles têm buscado a palavra. Tem diferença uma coisa ou outra, uma briguinha ou outra, que eu acho uma besteira danada na internet, mas que eu já fiz muito também, então eu sou um bestão também, mas deixa para lá isso, mas que são pessoas que têm bom entendimento, que é o pastor Paulo Júnior, pastor Nicodemos e o pastor Hernandes Dias Lopes.
Ah, tu está falando de pastor presbiteriano. Não, são 2 presbiterianos e um que até hoje eu não sei qual é a denominação. Porque a igreja, como é que é o nome da igreja lá? É Cruz do Calvário, alguma coisa desse tipo. Mas são pessoas que têm boa doutrina. Tem boa doutrina que eu falo na palavra. E eu indico, pastor, eu não concordei com isso. Não todo mundo é passivo de dizer não concordo com isso. Tem coisa que eu acho meio exagerado. Mas quem sou eu para falar que eles são exagerados? Olha para mim. Olha para o presbítero de vocês. Eu não vou falar da pastora não, porque a gente vai fazer 25 anos de casado, então eu vou quebrar o galho dela. Olha para a evangelista. Né? Vou pulando o negócio. Então tá bom, a pastora também não presta não. Mas então, esse é o nosso entendimento. Versículo 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, nos profetas, indicava, presta atenção nisso, indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir. Eles já estavam dizendo que Cristo sofreria antes, sem saber as pessoas no futuro que iriam acontecer, mas eles já estavam falando do fundamento. Presta atenção, olha agora. E a glória que se lhe havia de seguir, os quais foi revelada que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministraram essas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregam o Evangelho, para as quais coisas desejam bem atentar. Então, o evangelho que estava sendo pregado no passado, no antigo, é o mesmo evangelho que está sendo pregado hoje. Só que no antigo, eles tentavam buscar a fonte, sabendo que ela viria. Mas agora a fonte foi revelada. E isso Pedro está dizendo para que a gente atente e que não ponha outro fundamento. O apóstolo Pedro diz exatamente o que falaram, aconteceu. Olhem para o lado de cá. Olhem para Cristo, firmem-se em Cristo, fundem as suas mentes, os seus corações em Cristo, única e exclusivamente. Uma igreja sadia faz igual a Paulo, prega Cristo e esse crucificado. Foi Paulo que disse isso. Não ponha outro fundamento, do versículo 13 ao 17. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Eu vou tentar explicar o que era cingindo. Geralmente, quando o camarada ia sair, fazia algo importante, ou para a guerra, geralmente eles usavam aqueles roupões largos. Então, ele usava uma cinta. Se preparando, ele cingia os lombos para que ficasse firme, para que a roupa não o atrapalhasse. Então, o que Pedro está dizendo para nós, ele está dizendo, cinja os vossos lombos do vosso entendimento. Não se atrapalhe. Não viaje na batatinha, aperta o negócio aí para que você tenha um rumo, para que você tenha um objetivo. Sede sóbrios, esperai inteiramente no favor de Deus, na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as circunstâncias que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Chama-nos de santo. Todos. Não, o apóstolo Paulo foi santo. O apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo brigou com Marcos. O apóstolo Paulo repreendeu Pedro face a face. Então o santo era o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele tentou ser igual aos judeus e dar uma disfarçada com os judeus, melhor assim, para dizer, eu não sou muito gentil, eu não sou muito com a cara dos gentios, não. Eu estou aqui do lado de vocês.
Todos eles pecaram, como nós também. E a Bíblia nunca fez distinção entre santos. Santo é aquele que recebeu o Espírito Santo, porque foi separado. O tempo que a gente vive não é o mesmo tempo que eles viveram. Não é. Mas nós temos o santo dentro de nós. É momento de nós buscarmos com fervor a presença do Senhor. É momento de nós buscarmos a graça e o fundamento para que a gente volte à igreja antiga. A igreja do princípio. As primeiras obras. As primeiras obras no Espírito. O primeiro amor. O sangue inocente e o seu valor. Vamos lá. Versículo 18, 19 diz: sabendo que não foi com coisa corruptível, com prata, lembra lá, Paulo falou, das obras, prata, ouro, feno, não foi com prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, porque, por tradição, vou ler de novo. Sabendo que não foi com coisa corruptível, com prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Em suma, aquelas coisas humanas que vocês receberam de seus pais, não foi com isso que vocês foram resgatados. Não foram com as coisas deste mundo. Não foi com a coisa que vocês herdaram de papai e de mamãe. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Precioso de sangue de Cristo, porque este sangue pôde receber o pecado da humanidade e morrer por ela. Manifestado agora para salvar antes e o depois. O qual, versículo 20, na verdade em outro tempo foi conhecido. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. A Bíblia fala lá em Apocalipse que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ele foi manifesto depois da fundação do mundo. Mas o Cordeiro estava pronto antes da fundação do mundo. E isso é o mistério que a gente, quando vai lendo, é como se o corpo já estivesse pronto para ser gerado para o dia da sua morte e o dia da sua ressurreição. Antes da fundação do mundo, nosso Cristo já existia. Por isso não pode haver outro fundamento. Não tem como, ele é Deus. Como é que eu vou pôr outra coisa no meio? Entre o caminho? Não pode, não existe. Só existe um fundamento. É ele. E depois dele, continua sendo ele. E a graça nos foi concedida. E isso não é maravilhoso? Pertencer a isso. Quantas vezes eu já falei aqui, se ele quisesse, não vou estalar o dedo não, porque senão o outro fica pensando em outra coisa. Quantas vezes, vou bater aqui, quantas vezes eu já falei que se ele quisesse, esmagava a gente. Acabei com a minha criação. Acabei. Eu fiz, eu desfaço. E ele vai desfazer. Mas ele que sabe, se não gostou, acabou. Mas ele resolveu salvar ainda pecadores. Isso é graça demais. Lucas, a nova criação. Eu gosto muito desse texto, né, que é o nascimento de Jesus. No nascimento de Jesus revela o nosso novo nascimento, a nossa nova criação. Só para vocês saberem, eu vou citar aqui lá em Isaías 7, versículo 14, já foi anunciado que a virgem daria o filho, diz assim lá em Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Qual era o sinal para a gente entender que aquele era o fundamento, que aquele era o Cristo? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, correto? Então a virgem agora dá um filho para quê? Para que este filho não, para que esse filho não, para que agora Deus habite na terra. O Edu até usou o exemplo tabernáculo para que estivesse junto com os homens. Amém. Edu citou o exemplo aí do computador, né? Que o programador que precisava entrar no computador para poder ser igual aos programas. Mas a gente entende que o Senhor precisava vir, porque como ele de fora, sendo santo, poderoso, maravilhoso, justo, como chegaríamos perto dele? Todos que tentaram, meu Deus, eu vou morrer,
Ele teve que vir como homem, igual a mim e a você. Olha o nascimento de Jesus, que coisa maravilhosa. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem. Desposada é porque ela ainda não tinha casado, mas que estava com o contrato pronto. Ela era praticamente esposa de José, só não tinham deitado ainda, como homem e mulher. Cujo nome era José, né? Da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Salve, agraciada, a quem foi te dado um favor. Em algumas traduções vem cheia de graça, mas o entendimento é que Deus deu graça a Maria, para quê? Para receber o Salvador. Por que você é salvo? Porque Deus te deu graça para quê? Para receber o Espírito Santo. Não tem diferença, a única diferença é que ele, o homem, agora morre, ressuscita e agora habita dentro de nós e nós geramos o Cristo dentro de nós. Onde que eu parei? Versículo 27, 28. E vindo o anjo até ela, disse, já falei, salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava, que saudação seria essa, né? Ela ficou perplexa com aquilo. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça em quem? Em Deus. Deus deu... Não falei não? Eu saí lendo? Lucas capítulo 1. Gente, me perdoa. Lucas capítulo 1. Se ele não soubesse, eu ia botar de castigo. Lucas capítulo 1, do versículo 20. Mas tu sabe que eu nem anotei aqui o texto também, não? Ah, tá aqui. Lucas 26. Lucas 1, do 26 ao 35. É a graça, minha filha. É a graça na vida do pastor. Só e simplesmente. Se a pessoa ficar apavorada com esse, tem outros bons por aí. Porque esse não é bom, não. Onde que eu parei? 29. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava, que saudação seria essa? Ela ficou perplexa, já disse. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus olhou para você e ele deu favor para que você recebesse. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás seu nome Jesus. Este será grande e será chamado filho do... O filho que veio da virgem será chamado filho do Altíssimo, porque ele será grande e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Percebe? E reinará eternamente na casa de Jacó. Em suma, o que ele vai fazer? Ele vai agora absorver, ou melhor, ele vai resgatar, melhor ainda, ele vai redimir o seu povo. É isso que está falando. Ele estará acima e agora o seu povo, a sua descendência, para trás e para frente, será resgatada, será restaurada por causa dele. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Agora o poder que ungiu a tua vida e te deu direito à herança da vida eterna. Diz assim, e respondeu o anjo e lhe disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Jamais um homem comum pode receber a salvação se não for coberto pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Santo de Deus tem que habitar, modificar, transformar, para que ele agora habite no coração. E para que possa nascer e gerar filhos. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Abre comigo, já indo para o final, Hebreus capítulo 9, versículo 11. Vou ler só alguns textos. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Depois 1 Coríntios 15, 22 e 45. Romanos 8, 3. E aí Colossenses 6, 10. Só isso.
Hebreus capítulo 9, é lá no finalzinho, depois de Tiago. De vez em quando dá um nó aqui. Diz assim: e vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo para tudo. Não feito? Eu não falei não? 9:11. Hebreus 9:11. Eu falei, não falei? Vou ler de novo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, olha a confusão agora, não feito por mão, isto é, não desta criação. E agora? O alvo é de quem? O poder é do Espírito? Mas sendo ou não sendo, qual é a diferença? Nenhuma, porque ele tomou o pecado para trás e tomou o pecado para frente. Me falou um filósofo e disse: porque não tem como, porque o sangue veio com os santos junto, e aí o poder foi. O sangue, estando, se fosse ou não, era para resgatar o pecador, e teria que este sangue ser derramado. Se havia o óvulo ou não havia o óvulo, que eu não vou discutir isso, por mim não havia o óvulo de Maria, depois eu vou ser malhado na internet, mas tudo bem, não tem problema disso, mas isso não tem uma consciência completa, estou só lendo, e há divisão entre várias igrejas, mas é só para deixar claro, quando Jesus morre e derrama seu sangue, é porque ele detonou o seu pecado, de todos, para lá e para cá, e ele ressuscita santo, para que ninguém diga, fui eu, porque todos morreram. E eu vou ler mais aqui, olha só. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e versículo 45. 1 Coríntios, capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, não aos corintianos não, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e versículo 45. Chegamos lá? Olha aí. Porque assim como todos, eu gosto de falar assim, né? Todos morreram em Adão. Todos morreram em Adão, que depois de Adão, todos morreram em Adão. Adão foi, assim também, todos serão vivificados em Cristo. Então, todos morreram em Adão e todos foram vivificados em Cristo. Versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Eu amo isso. É louvor demais, é glória demais. Não vem de homens. Romanos capítulo 8. Eu já li esse texto 500 vezes. Romanos capítulo 8. Versículo 3, eu já li o 8 todo, mas esse versículo nunca me chamou tanto a atenção quanto agora da gente estudando sobre salvação. Romanos 8, versículo 3. Romanos 8, versículo 3. Olha que eu não errei um texto, eu só esqueci de falar o texto. Mas errar texto até agora eu tô legal. Falta só esse mais um. Aí dá esperança. Olha o que diz aí. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado em suma, exatamente porque ele veio como homem, com DNA mitocondrial ou não. Por que ele veio? Para tirar o seu pecado daqueles de antes e daqueles depois, daqueles que esperavam o Messias e daqueles que viram o Messias e daqueles que não viram o Messias, mas o receberam. O fato é esse. Colossenses capítulo 2, para encerrar, versículo do 6 ao 10. Glória a Deus. E depois nós vamos
detalhar a salvação, que tem muita coisa para se falar de salvação. Edificação, santificação. Esqueci. Colossenses 2, do 6 ao 10. Posso? Diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai? Para mim e para você, recebemos o Senhor, agora em quem andamos? Andamos nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ações de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o fundamento. É um fundamento, Jesus, porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais em Jesus perfeitos, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele é o Senhor da glória. Aleluia. E nós o amamos e nós o glorificamos por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Que a gente possa crescer em graça. Vamos orar e agradecer por mais esse dia, por esta palavra que toca aos nossos corações e nos dá vigor. Pode, nega. A pastora vai cantar um louvor e depois nós vamos estar orando. Você podia também, nesse momento agora, adorar o Senhor em gratidão a Deus. Obrigado aí eu digo assim, obrigado pela presença de vocês, mas a presença de vocês já faz parte da nossa vida, né? Da nossa comunhão. Mesmo não nos vendo, mas estamos juntos. Obrigado, Diego, novamente, por estar aqui. Obrigado pelo bolo, pela carona de ontem. Valeu. Deus abençoe a sua vida. Manda um beijo para Ana Clara. Fui do agrado do Pai, dar a Ele tudo que pediu, e se nele eu permanecer, me fará participante da vitória sobre a cruz, do amor sobre o pecado. O domínio está em suas mãos. Está em tuas mãos. Do Pai, foi do agrado do Pai, dar a Ele tudo que pediu, e se nele eu permanecer, me fará participante da vitória sobre a cruz, do amor sobre o pecado. O domínio está em suas mãos.
nos enviou a Cristo Jesus, a nossa esperança, o fundamento onde as nossas obras são construídas, e as doces consolações do Espírito Santo, que nos edifica, nos santifica, nos fortifica para a vida eterna, esteja sobre o povo eleito, amado do Senhor, escolhido pelo Senhor, hoje e sempre. Aos que creem, digam amém. Deus abençoe a sua vida. Vão em paz. Amo vocês.